tema do mês de abril é sobre território. E é por isso que nós vamos apresentar o ODS 6 e suas relações com as comunidades tradicionais. E para isso teremos a nossa convidada maravilhosíssima, a Áurea, que vai falar um pouquinho do que está rolando na comunidade dela. A gente fechou aqui, espera aí um minutinho. Vocês estão vendo o slide? A apresentação? Aham. Sim. Fechou para mim. Só um minutinho. Eu acho que eu tenho que compartilhar de novo. Espera aí um minutinho. Eu acho que caiu aqui. Espera aí só um minutinho, porque caiu aqui o... Não sei se caiu minha internet. Eu sei que fechou tudo aqui. Aí eu vou ter que compartilhar de novo, porque senão vocês não vão ver a apresentação. Então, a gente vai ter a Áurea como convidada. Ela é quilombola. Ela vai falar um pouquinho de como está sendo lá, como é a questão do saneamento lá. Se eles têm água potável, se não tem, como é que eles estão lidando com a Covid. E talvez a internet dela esteja um pouquinho ruim, que lá tá chovendo e lá a internet é um pouquinho fraca. Mas ela me mandou uns áudios. Então, mesmo que ela não entre, que ela não consiga entrar, eu vou passar o áudio que ela me mandou. Que eu fiz umas perguntinhas para ela e ela foi me respondendo. Deixa eu só... Eu vou solicitar de novo, Amanda. Tá. Ô, Sá, você não quer passar o áudio no final? Porque aí a gente vê se ela consegue entrar? No final eu vou passar. Isso. Beleza. Pronto, Amanda, é só você me dar ok aí. Estamos te vendo, quer dizer, vendo sua apresentação. Pronto. Então, né, como eu falei, a gente vai falar um pouquinho das comunidades tradicionais, e é claro que eu não poderia deixar de abordar a relação do ODS com a Covid-19. Mas espera aí, tem muita gente nova aqui, né? E muita gente não sabe o que são os ODS. O de objetivo, D de desenvolvimento, S de sustentável. Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável fazem parte de uma agenda mundial adotada durante a Cúpula das Nações Unidas, que é sobre o desenvolvimento sustentável, que ocorreu em setembro de 2015. E é composta por 17 objetivos e 169 metas a serem atingidas até 2030. Temos 10 anos para trabalhar. E esses são os 17 objetivos, tá? Hoje a gente vai falar somente do ODS 6, que é água potável e saneamento. A gente está se organizando o GE para cada GE falar sobre um ODS em específico, e hoje é sobre o ODS 6. E o ODS 6 tem como propósito assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos e todas. Aqui está as metas do ODS 6. O ODS 6 tem 6 metas. A primeira meta fala da água potável para todos. A segunda, sobre o saneamento. A terceira fala sobre a qualidade da água. A quarta fala sobre o uso eficiente da água. O quinto, da gestão integrada dos recursos hídricos. E o sexto, proteger e restaurar os ecossistemas. Aí o 6 vai ter a parte A e a parte B. A parte A fala da cooperação internacional e da B sobre apoiar e fortalecer a participação local. Eu e a Isis estamos participando da construção do relatório Luz. Para quem não sabe, o relatório Luz é um documento que analisa a implementação dos ODS no Brasil para a Agenda 2030. E eu já posso dizer que eu vou trazer umas informações bem quentinhas para vocês, que ainda nem foi publicado, e eu já vou trazer alguns indicadores para vocês. E a gente vai analisar cada meta e eu vou levantar algumas críticas para vocês. Então, 6.1. Até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo à água potável e segura para todos. Segundo o SNIS, que é o Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento, 83,6% da população total do país
teve acesso à água segura em 2018, indicando que mais de 34 milhões de pessoas não tiveram acesso à água potável. Gente, 34 milhões de pessoas não têm acesso à água potável. É muita gente. E eu não sei o que é pior. Se é esse indicativo que mostra essa quantidade de pessoas que não teve acesso à água potável, ou a sua taxa de crescimento, que em 2017 correspondeu a 83,5%. Ou seja, a gente teve o crescimento de apenas 0,1%. O crescimento foi muito pequeno. E se a gente continuar nesse ritmo, a gente não vai alcançar a meta em 2030. E as leis? A gente tem a Lei das Águas, desde 97, que no seu artigo 2º diz: são objetivos da Política Nacional dos Recursos Hídricos, em seu inciso 1º, assegurar a atual e as futuras gerações a necessária disponibilidade de água em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos. A gente não está conseguindo garantir a disponibilidade da água para a geração atual, quanto mais para a geração futura. A gente está numa situação muito ruim. E aí a gente tem a PEC da água. PEC é uma proposta de emenda constitucional que eles estão lutando, a gente está lutando para incluir na Constituição o acesso à água potável entre os direitos e garantias fundamentais. Então, se vocês abrirem lá a Constituição, vai ter lá, né? O que são os direitos e garantias fundamentais. E tem lá direito à saúde, a lazer, tudo mais. E a gente quer incluir acesso à água potável. E aí, vocês podem estar se perguntando: a água potável é tão importante que precisa ser inserida como direito fundamental? Essa resposta vocês vão me dar no final desse GE, anotem aí. E aí eu trouxe uma curiosidade, na verdade uma perguntinha, que é assim: vocês acham que uma pessoa pode suportar quantos dias sem comer? E quantos dias sem beber água? O que vocês acham? Acho que 2 sem beber água e 7 sem comer. Eu acho que 3 sem beber. Não, acho que 1 sem beber água e 14 sem comer. Aqui. Até 28 dias sem comer, mas apenas 3 dias sem beber água. 70% do nosso corpo é composto por água. E não é à toa que quando os cientistas estavam procurando vida em outros planetas, a primeira coisa que eles perguntam é se existe água líquida, né? Porque não existe nenhuma forma de vida, pelo menos de como a gente conhece, sem água nenhuma forma de vida como conhecemos pode existir, né? Mas voltando para o nosso planeta, Sabrina, vocês podem falar. O nosso planeta se chama planeta Terra, mas ele é azul, tem muita água, então a gente não precisa se preocupar. Será? A maior parte da nossa água se encontra nos oceanos, correspondendo aí 97,5%. E a outra parcela, de apenas 2,5%, é água doce. Dessa água doce, a maioria se encontra nas calotas polares, e em segundo lugar estão as águas subterrâneas, e em terceiro, a água superficial. Dessa água superficial, a maior parte dela está nos lagos, depois no solo, plantas, animais, atmosfera e depois nos rios. Então, a gente tem mais água na atmosfera do que nos rios. E, como engenheira, né, eu posso afirmar que é bem mais fácil, é menos oneroso a gente pegar a água do rio para fazer tratamento, para fazer a distribuição. Por isso que a maioria dos mananciais vai ser dos rios. A água subterrânea existe muita, mas é um pouquinho mais caro para você fazer a captação, por causa da questão da bomba e tudo mais. Então, a gente tem muita água, mas acaba não tendo tanto assim. Aí vocês podem estar se perguntando: mas no Brasil a gente tem muita água, o Brasil é um país rico. Sim, é verdade. O Brasil possui uma boa quantidade de água. É estimado que o país possua cerca de 12% da disponibilidade de água doce. Porém, a gente tem um problema, e esse problema se chama má distribuição. Vê só. Nessa figurinha a gente vê que na região norte concentra, em média, 68% da água disponível no país, porém corresponde a apenas 8,6% da população. Enquanto no sudeste tem aí
mais ou menos 6% de água disponível no Brasil e corresponde a 42% da população. Então, a gente tem esse problema de má distribuição e é necessário novas estratégias. Agora eu posso falar para vocês que ainda é caro a gente usar os dessalinizadores para tratar a água do mar. E mesmo que a gente consiga baratear isso, a gente vai conseguir alimentar somente a região litoral. Porque imagina, como é que a gente vai fazer grandes dutos, grandes sistemas de distribuição de água para levar água para a região central e para a região mais oeste. Então, é uma coisa bastante complicada que merece aí novas estratégias e novos pensamentos. E aí, olhando para a região norte, a gente pode pensar, a galera lá tá bem. Vamos dizer que 100% da população recebe água potável. Só que não. A região norte é a região brasileira que tem os piores índices de saneamento básico. Isso é uma realidade muito triste. Quando eu falo em água potável, galera, eu falo daquela água que a gente pega no manancial, trata, passa pela estação de tratamento de água, né, a ETA, e chega nas nossas torneiras. Então, lá, realmente, no norte tem bastante água, mas essa água não é tratada. Por isso que a gente fala que não tem saneamento. Só para vocês terem noção, no Amapá, obteve o pior indicador de 2018. Apenas 38% da população urbana teve acesso à água potável. É muito triste. E aí a gente vai para meta 6.2. Até 2030, alcançar o acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos para todos, e acabar com a defecação a céu aberto, com especial atenção para as necessidades das mulheres e meninas e daquelas situações de vulnerabilidade. Quando a gente olha para os indicadores da meta 6.2, é pior ainda. Apenas 53,2% da população tem acesso a serviços de coleta de esgoto. E nem todo o esgoto que é coletado é tratado. Desse esgoto que é coletado, 74,5% é tratado. Então, a gente pode dizer que mais da metade do esgoto gerado no Brasil acaba voltando aos rios sem nenhuma forma de tratamento. E por que isso é tão ruim? Bom, quando a gente lança em um corpo hídrico uma grande quantidade de matéria orgânica, nesse caso esgoto, as bactérias que atuam na decomposição dessa matéria orgânica consomem o oxigênio dissolvido, o OD. E é por esse motivo que os peixes e alguns animais, os seres aeróbicos, eles morrem durante esse processo. Então, por isso que é necessário a gente tratar o esgoto, retirar toda a matéria orgânica e a fase líquida ela pode retornar aos rios e pode ser reutilizado. O lodo, que é o subproduto do esgoto, ele pode ser utilizado, por exemplo, como adubo no lugar dos fertilizantes. Então, além da gente estar perdendo dinheiro e fazendo coisas inteligentes, porque isso é uma coisa inteligente de se fazer, a gente está poluindo os rios e matando os seres ainda. E eu posso falar ainda que o esgoto ele pode até gerar energia. Pois é isso que os países de primeiro mundo estão fazendo. No tratamento anaeróbico do esgoto, ele acaba gerando uma mistura de gases que a gente denomina biogás. Esse biogás tem alto valor calorífico que pode ser coletado e transformado em energia. Então, os países de primeiro mundo estão fazendo muito isso, ganhando dinheiro, gerando energia, enquanto a gente só está poluindo os rios. Meta 6.3. Até 2030, melhorar a qualidade de água, reduzindo a poluição, eliminando despejo, como eu falei, e minimizando a liberação de produtos químicos e materiais perigosos, reduzindo a metade a proporção de águas residuais não tratadas e aumentando substancialmente a reciclagem e reutilização segura globalmente. A utilização dos agrotóxicos é a segunda maior causa de contaminação dos rios do Brasil, perdendo apenas para o esgoto doméstico. E, infelizmente, no ano passado, a gente teve a liberação, né, de novos agrotóxicos no país. A contaminação das águas pelos agrotóxicos tem efeito direto nos seres vivos. Né? Se o veneno for um herbicida, mata as plantas aquáticas. Se o veneno for matar os animais no combate de pragas,
pode matar algumas espécies de peixes menores, né? E alguns peixes, além disso, armazenam os agrotóxicos ou outras substâncias tóxicas no tecido adiposo, e por isso não sofre danos diretamente. E quando a gente consome esses peixes, a gente acaba sendo contaminado também, podendo sofrer algum tipo de intoxicação. E eu não falo somente dos agrotóxicos, também tem a questão das mineradoras, tem as questões das indústrias. Quem se lembra aí do desastre de Minamata? Alguém já ouviu falar sobre esse desastre? Esse desastre, pessoal, foi o pior desastre ambiental da história em uma cadeia alimentar provocado pela poluição industrial. Minamata é uma cidade, na verdade, do Japão. E lá, uma indústria de acetaldeído e PVC jogou os dejetos deles, contendo mercúrio em sua forma orgânica, lá na Baía de Minamata, numa baía, né? E aí contaminou toda a Baía. E 20 anos depois, alguns peixes e aves apareceram mortos. E muitas pessoas apareciam doentes. A doença ela se caracteriza pela degeneração neurológica e deformidade física, que em muitos casos levam à perda de consciência e até à morte. Então, muita gente ainda tem essas sequelas, e foi um caso muito grave, que foi esse desastre de Minamata. E aí eu trago a primeira crítica sobre essa meta, porque eu acho que deveria ter uma meta só falando disso, sabe? Como a gente estava participando da construção do relatório Luz, a gente viu quais eram os indicadores que eram necessários para fazer a construção. E não tinha um indicador assim falando, despejo de materiais perigosos, ou um documento que tem lá as indústrias que falam o tipo de tratamento que faz com os seus dejetos. Eu acho que a gente deveria participar mais disso, sabe? Exigir que eles façam um relatório para a gente poder ver realmente esse indicador. E é uma coisa que não existe. E aí aquela meta fala também sobre reciclagem e reutilização. Mas qual é a relação da água com reciclagem e reutilização? A resposta é a pegada hídrica. Gente, a pegada hídrica é a quantidade de água envolvida em um determinado produto que vai desde a sua produção até o seu descarte. Aí aqui fala, cada brasileiro consome em média 5,559 mil litros de água por dia. Gente, é muita água. Aí aqui trouxe alguns produtos mostrando, por exemplo, um par de sapato leva 8 mil litros de água para ser produzido. Uma das metodologias que eu conheço para fazer essa quantificação de água é o ACV, que é a análise do ciclo de vida, que ele analisa do berço ao túmulo. Então, ele analisa desde a matéria-prima que foi necessário para fazer aquele produto até o descarte final. Aí aqui ele mostrou o cálculo da produção da carne bovina, né? Até o abate para o consumo. Um boi de 3 anos gasta, em média, 3,69 milhões de litros de água, né, que corresponde a 1.300 quilos de grãos e 7.200 quilos de pastos. Mais 24 mil litros de água bebida, vamos supor que um boi, eles fazem lá a média de quanto o boi ele bebe, né? E mais 7 mil litros de água para serviço, totalizando 3,1 milhões de litros de água usada para poder fazer o abate do boi. Aí, considerando 200 quilos, que um boi tem em média 200 quilos, 1 quilo de carne consome, em média, 15,5 mil litros de água. É muita água. E a gente não tem nem noção disso ainda, né? Porque ainda tem vários estudos mostrando isso, fazendo o cálculo de cada item. E a gente vê a importância da reciclagem, da reutilização, da produção que a gente chama circular. Né? A gente está muito naquela produção linear, mas a gente tem que fazer mais a produção circular. Meta 6.4. Até 2030, aumentar substancialmente a eficiência do uso da água em todos os setores e assegurar retiradas sustentáveis e o abastecimento de água doce para enfrentar a escassez de água e reduzir substancialmente o número de pessoas que sofrem com a escassez de água.
Considerando que um metro cúbico corresponde a 1.000 litros, então podemos dizer que a cada segundo são utilizados, em média, 2.083.000 litros de água no Brasil, né? E a gente, olhando aqui para essa imagem, a gente vê que 52%, ou seja, a maior parte do consumo de água no Brasil é referente à irrigação. É muita água que a irrigação utiliza. E aí, se a gente for estudar as perdas, né, de safra, tantos alimentos que são perdidos, a gente pode contabilizar também quanto de água seria perdido durante esse processo. E aí eu trago mais uma crítica, né? A irrigação é o setor que mais consome água no país. E por que a gente não vê tanto sobre programas de redução ou eficiência hídrica nesse setor? Se a gente quer minimizar os desperdícios de água, devemos atuar fortemente nesse setor. Aí, cadê o indicador? Não tem um indicador falando sobre isso na irrigação. E é mais uma crítica que eu levanto aqui para vocês. A previsão é que o uso da água deverá crescer cerca de 24% até 2030. Eu acho 24% muito durante 10 anos. Se vocês olharem nesse gráfico, olha, a parte da irrigação é a parte de cima, o azulzinho. Ela vai crescer muito comparando aos outros setores. Então, a gente deve aí dar uma olhada mais para o setor de irrigação. Será que se a gente economizar só no banho, será que se a gente economizar só na nossa parte, será que a gente vai estar fazendo muito? Se vocês olharem, o sistema de abastecimento urbano é de 23,8%. Então, é essas coisas que a gente deve olhar, ter um olhar crítico e cobrar mais. Aí aqui, eu trouxe para vocês sobre a eficiência hídrica, que é o que a meta 6.4 também nos propõe. Aí eu trouxe para vocês um assunto que eu trabalho nas minhas pesquisas científicas, que é sobre as perdas de água. As perdas de água é um dos maiores problemas dos setores de sistema de distribuição de água. O que são essas perdas, né? Bom, durante o caminho que a água faz da ETA, que é a Estação de Tratamento de Água, até as nossas casas, ocorrem vazamentos nas tubulações, seja devido a tubulações velhas ou excesso de pressão, tá? Essas são as chamadas perdas físicas. Em 2018, o Brasil alcançou um índice médio de perda de um pouco mais de 38%. Isso significa que, a cada 100 litros de água tratada, 38 litros são perdidos durante o processo de distribuição. Isso a nível nacional, né? Porque se a gente olhar na região norte, por exemplo, que tem os piores índices, e de fato, a gente vê que algumas empresas de saneamento lá, eles chegam a perder 60%. Então, imagine uma empresa pegar lá 100 litros de água, tratar 100 litros de água e chegar somente 40 litros na casa de vocês, por causa dessas perdas. É muita água. E aí eu apresentei para vocês o nexo água-alimento, né? Naquele da pegada hídrica. Agora eu apresento para vocês o nexo água-energia. Por que existe esse nexo? Energia e água são insumos que estão intrinsecamente conectados. A energia é imprescindível para tratar e transportar a água para os diversos usuários, enquanto a água é dispensável como matéria-prima para a construção, operação e manutenção das usinas termoelétricas, além de ser fonte de energia primária das usinas hidrelétricas. As usinas hidrelétricas são responsáveis pela geração de cerca de 65% de energia elétrica consumida no Brasil. E aí eu trouxe esse pensamento para vocês porque eu trabalho assim, pensando dessa forma. Se a gente reduzir as perdas de água no sistema, além de a gente estar reduzindo os desperdícios de água, obviamente, a gente vai estar diminuindo também o consumo de energia elétrica pelas estações elevatórias, que são as estações de bombeamento. Ou seja, se a gente está reduzindo aí as perdas de água no sistema, eu vou bombear menos água até para chegar na casa de vocês, porque eu não vou ter tanta perdas assim. Então, eu vou diminuir o consumo de energia. E se eu estou diminuindo o consumo de energia, eu vou estar diminuindo também as emissões de gases de efeito estufa. Porque se vocês olharem lá na matriz energética brasileira, vocês vão ver que existe aquela parcela de energia que é proveniente de combustíveis fósseis que liberam gases de efeito estufa. Então,
A gente faz mais ou menos esses cálculos, utilizando a CV também, pode ser, e a gente consegue quantificar o quanto de emissão que a gente estaria minimizando aí. E aí, pensando nisso, eu publiquei um artigo no 22º Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos. Deixei o link aí para vocês, quem se interessar. Pensando justamente nisso. Nesse artigo, eu faço uma análise do sistema de distribuição de água do Prata, que é daqui de Pernambuco, que alimentou entre 2010 e 2014 cidades como Caruaru, Cachoeirinha, que é onde eu moro, e outras cidades pequenas. Esse sistema ele é pequeno em relação aos demais sistemas que existem por aí. Mas, mesmo assim, pode trazer algumas informações bem interessantes. Nesse sistema a gente consegue perder, em média, 45% da água. Então, a cada 100 litros de água tratada, a gente perde 45 litros. E a pergunta era assim: se o sistema de distribuição analisado, que era o do Prata, reduzisse as perdas para 15%, quais ganhos, quais benefícios a gente teria? Além de ter a redução de desperdício de água, a gente teria também a redução de 58.197 megawatt-hora, o que corresponde ao consumo mensal de 7.500 casas, e também a redução de quase 5.000 toneladas de CO2, correspondente ao trabalho de 35.213 árvores. E a gente poderia também converter tudo isso em reais, né? Porque quanto mais perdas eu vou ter no sistema, mais caro vai ser para tratar o metro cúbico de água. Porque se eu estou tendo as perdas, eu estou perdendo dinheiro com energia, estou perdendo dinheiro com as substâncias que a gente faz para ter o tratamento de água. E não pensem que as empresas de saneamento ficam com esse prejuízo, porque eles colocam tudo em cima do metro cúbico. Então, quem paga por tudo isso somos nós. Então, eu acredito, assim, que muita gente não sabia disso, né? Sobre essas perdas de água. Então, assim, a gente não tem nem noção do que ocorre, assim, no mundo lá fora. E quando a gente começa a abrir nossa cabeça, que começa a questionar sobre algumas coisas, é que a gente vai pegar mais no pé. Como é que a gente pode cobrar alguma coisa de um político se a gente não tem aquele conhecimento? Então, eu estou acreditando muito nisso, no poder de informação. Aí eu trago aqui para vocês a meta 6.5, que diz que até 2030 implementa a gestão integrada dos recursos hídricos em todos os níveis, inclusive via cooperação transfronteiriça, conforme apropriado. Aí a gente tem a lei federal, né, que é o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, que cuida sobre essa gestão integrada, e o grau de implementação que a gente tem foi de apenas 53,8%. Foi bem pequeno, assim. É como se a gente tivesse a política, a gente tem as leis, mas só no papel, sabe? E a última meta, a 6.6, diz que até 2020, proteger e restaurar ecossistemas relacionados com a água, incluindo montanhas, florestas, zonas úmidas, rios, aquíferos e lagos. A gente poderia fazer um gesto só com essa meta, porque poderia falar sobre bastante coisa, sobre desertificação, sobre as mudanças climáticas, mas eu abri espaço para outro tipo de pautas. Aí aqui eu só trouxe uma informaçãozinha que as perdas de solos anuais no Brasil são de ordem de 500 milhões de toneladas pela erosão, ocasionando a perda média da capacidade de armazenamento dos reservatórios, bastante elevada, da ordem de 0,5% ao ano, o que tem contribuído para que muitos rios cheguem ao mar com uma vazão muito pequena em razão do assoreamento. Então, vocês podem ver que tudo está conectado. E agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre saneamento e a Covid-19, né? Na antiguidade, o homem aprendeu que a água suja e o acúmulo de lixo disseminam doenças, né? E assim, foi preciso desenvolver algumas técnicas para obter água limpa e livrar-se dos resíduos. Foi assim que surgiu, que deu a ideia de saneamento básico.
A palavra sanear vem do latim, que significa tornar saudável, higienizar e limpar. Por isso, essa conexão de saneamento com a Covid-19. Como eu tinha falado para vocês, o Brasil ainda tem 35 milhões de pessoas sem acesso à água potável, né? Então, são 35 milhões de pessoas que não podem, por exemplo, lavar as mãos de forma segura, né? Como recomenda a OMS. São 100 milhões de pessoas que vivem em locais que não têm acesso à coleta de esgoto. Isso significa que essas pessoas estão vulneráveis em relação a outras doenças, como diarreia, leptospirose, dengue, malária, entre outros, que são as chamadas doenças de veiculação hídricas. E aí compromete o sistema imunológico e, sobretudo, o desenvolvimento das crianças também. Em 2018, o DataSUS mostrou que o Brasil contabilizou mais de 233 mil internações por doenças de veiculação hídrica, sendo que quase a metade desse número era correspondente a crianças de 0 a 5 anos. O saneamento básico, ele é vital para uma boa saúde e manutenção do meio ambiente. Se a gente pensar, vários estudos comprovam que a cada real investido em saneamento economiza R$ 4 em saúde pública. Só para vocês verem como é importante o saneamento básico. Já está dizendo, né? Básico. Sem água, abrimos espaço para outras doenças que fragilizam muito mais o corpo numa situação de coronavírus, pois qualquer outra patologia aumenta os fatores de risco, alerta o presidente executivo do Instituto Trata Brasil. E a gente começa a pensar, né? E as pessoas que vivem em assentamentos informais, comunidades carentes e comunidades tradicionais, como é que estão vivendo? Como é que isso tudo? Aí a gente vê e vai fazendo uma bolha, sabe? Fazendo uma bola de neve, que uma coisa vai interferindo na outra. Aí aqui eu trouxe um link para vocês mostrando como é que alguns índios estavam enfrentando o coronavírus aqui em Pernambuco, caso vocês se interessem. E a gente começa a pensar que a gente precisa muito de cidades sustentáveis e resilientes já, para agora. Hoje, às 5 horas, eu estava assistindo o webinar que foi oferecido pela Sabesp, onde eles falavam sobre o que eles estavam fazendo para enfrentar a Covid-19. E eu vi que eles estão com bastante ações, fazendo bastante coisas legais. E isso me deixa um pouco mais confortável, sabe? E aí por isso que eu coloquei aqui que eu acho que agências municipais devem fornecer água e saneamento gratuitamente como medida de emergência para atravessar esse período e ajudar a reduzir o contágio da Covid-19, que é uma das medidas da Sabesp também. Eles colocaram lá tarifa zero até o mês de junho, se eu não me engano. Outro assunto bastante comentado nos últimos dias foi a presença da Covid-19 no esgoto. Né? Tem vários trabalhos que mostram que pacientes que testaram positivo para a Covid-19 apresentaram em suas fezes o RNA do SARS-CoV-2, né? Que é o novo coronavírus causador da doença. E mesmo aqueles pacientes que depois testaram, depois de um tempo negativo, parece que depois de 11 dias ainda tinham nas suas fezes o coronavírus. Mas, embora tenham encontrado, né, em amostras de fezes e de esgoto, ainda não existe comprovações científicas de que o vírus encontrado esteja viável e infectivo e possa causar doença, seja pela via fecal-oral, né, que é pela ingestão do vírus, ou pela inalação do mesmo, através de aerossóis que contenham gotículas de fezes e esgoto. Aí eu deixei aqui o link, caso vocês queiram ver, para falar mais sobre isso. Mas é uma coisa muito chocante, né? Porque existe essa possibilidade, existe. Mas eu espero mesmo, do fundo do meu coração, que isso não seja possível. Porque imagine só, a gente não trata metade dos nossos esgotos. Então, se tem Covid-19 no esgoto, vai chegar nos rios e aí vai gerar, sabe, aquela coisa muito louca. Eu espero muito, muito mesmo que isso não seja possível, tá? Uma forma de evitar isso seria a desinfecção com cloro mesmo. Quando a gente faz o tratamento,
Quando a gente faz o tratamento de água na ETA, a água passa por uma fase que se chama desinfecção, que é com cloro, justamente para matar os vírus e as bactérias. E aí, né, diante da presença da Covid-19 no esgoto, surgiu aí um projeto para fazer o monitoramento da Covid-19 no esgoto, que vai ser possível, através da detecção e quantificação do vírus, fazer mapas dinâmicos georreferenciados para acompanhamento da evolução espacial e temporal das concentrações do novo coronavírus, e aí poder fazer algumas atitudes para poder evitar, né? Já que é possível fazer essa detecção através do esgoto. Então, tem um projeto piloto em Minas Gerais, que eles vão começar por lá, fazer essa quantificação, e eu acho que vai dar resultados muito surpreendentes para a gente poder tomar alguma atitude. Pronto, galera. É isso. Vou passar para a Isis, minha amiga maravilhosíssima, falar. Pode falar, Isis. Oi, gente. Tava tentando ligar o microfone. Então, depois dessa explicação que Sabrina deu sobre as metas, ODS, a questão do esgoto, eu vou passar para Ana falar. Para quem não conhece, Ana Luísa, ela é formada na UFBA em biotecnologia, e ela ganhou o prêmio Jovens da Terra, da ONU e CO da SDW. E criou também o Aqualuz. Tem vários outros instrumentos na startup dela, mas o que mais ganhou notoriedade durante esses tempos foi o Aqualuz. Ela está com o projeto de levar ele para a África, então eu vou dar espaço aqui para ela dar uma palavrinha sobre a questão do acesso à água e o Aqualuz. Obrigada, Isis. Oi, pessoal. Deixa eu ligar a câmera para vocês me verem. Não sei se vocês estão conseguindo me ver. Eu sou Ana, ganhadora do Prêmio Jovens Campeões da Terra, fundadora da STW. Vou apresentar rapidinho para vocês, compartilhar a tela para vocês verem um pitchzinho rapidinho para entender o que é STW, o que é o Aqualuz, e também falar um pouquinho desse momento que estamos vivendo agora, né, do coronavírus. Estão vendo minha tela? Vou colocar para apresentar. Pronto. Essa aqui é a apresentação que geralmente a gente usa sobre o Aqualuz. Eu vou focar só nos slides que são realmente mais relevantes para o nosso tema de hoje e os que trazem coisas novas, porque aqui a gente já tem de início algumas informações sobre acesso à água potável, que já não é novidade. As meninas que apresentaram antes de mim já trouxeram todos esses dados. E focando agora no Aqualuz, na verdade vou só voltar um pouquinho para esse aqui é um videozinho que, se vocês quiserem assistir depois, eu posso passar, que é da premiação da ONU. Ele é em inglês, mas tem uma legenda em português, então dá para ter um pouquinho de noção do que é o prêmio Jovens Campeões da Terra. Ele está com inscrições abertas para quem quiser submeter projetos na linha de sustentabilidade em geral, não precisa ser em água e saneamento. Mas, voltando aqui para o Aqualuz, aqui também tem alguns depoimentos, inclusive, dos usuários do Aqualuz. Adiantando um pouquinho a apresentação. Esse aqui é a versão que a gente tem. O Aqualuz é a única tecnologia do mundo voltada para o tratamento de água de cisternas, das zonas, principalmente zonas rurais do semiárido brasileiro e futuramente do mundo, que a gente quer exportar a tecnologia. E ele funciona conectado diretamente na cisterna, onde a água é bombeada, tem uma bomba. Na primeira imagem dá para ver como é a bomba que já vem para a cisterna, para quem não conhece, que é um equipamento para captação e armazenamento de água de chuva.
e depois essa água vai para o nosso reservatório, onde fica exposta à luz do sol no período de 2 a 4 horas, até que um sensorzinho que tem, aqui ele é um adesivo que fica colado na parte interna do equipamento, ele mude de cor e alerte ao usuário que ele já pode retirar água para o consumo. Ela vai ficar livre, principalmente de micro-organismos, que são os principais causadores de doença de veiculação hídrica e também é uma das maiores causas de mortalidade infantil no mundo. Então, depois desse ciclo, que geralmente dura de 2 a 4 horas, a pessoa vai ter 10 litros de água. Se ela quiser mais, ela pode rodar um outro ciclo. Tudo vai depender das condições de sol do dia. E a única manutenção dos diferenciais é justamente a manutenção, que só é preciso lavar com água e sabão o equipamento. Não precisa reposição de peças, nada disso. A gente está desenvolvendo uma tecnologia visando justamente a independência do usuário ao acesso à água potável. Os benefícios do uso do Aqualuz são a potabilização da água, que é o principal, que a gente está visando matar os micro-organismos que causam doença, sem alterar a cor nem o sabor da água. A durabilidade, que é justamente o que eu falei que o objetivo principal é garantir a independência do acesso à água potável. Aqui a facilidade de manutenção e uso também está aliada à longa durabilidade, para garantir que tudo seja feito a baixo custo e que a pessoa não tenha nenhum custo adicional também com o equipamento ao longo dos anos. E uma vazão suficiente para uma família de até 5 pessoas, ou se ela quiser rodar mais ciclos, ela consegue abastecer mais famílias durante um dia. As limitações, por a gente estar falando de uma tecnologia que utiliza apenas a luz do sol, faz esse tratamento focado na parte microbiológica, a gente não consegue atender águas com problemas maiores, como água salobra, águas com contaminação de metais pesados ou substâncias químicas. A gente faz o uso exclusivo de cisterna, ou seja, a gente necessita, para um bom uso, que a bomba da cisterna esteja funcionando. Então, tem muitos casos que a gente tem que fazer a implantação sem que a bomba esteja funcionando, e isso dificulta a qualidade dificulta a manutenção da boa qualidade do equipamento, por exigir que o usuário tenha um pouco mais de trabalho, facilitando também possíveis contaminações da água. A troca de peças, que é a única coisa de manutenção que precisa ser feita, que é principalmente da peça de PVC, que são essas torneira, a partezinha de encanamento, mangueira, essas partes que ressecam, então, eventualmente a família vai ter que substituir. E o uso da água que é restrito para o consumo humano, então a gente não está tratando a água para lavar prato ou para lavar roupa, é um uso exclusivo para consumo humano. E o clima, que também é outro restritivo do Aqualuz, que é que a gente só usa ele em locais que tenham climas quentes, onde o sol esteja presente na maior parte do ano, para garantir que ele tenha uma eficiência relevante. Se a gente utilizasse, por exemplo, no sul do país, em dias de chuva, a pessoa teria muita dificuldade de utilizar o Aqualuz, e em dias também que não fossem muito quentes, o equipamento demoraria muito mais tempo para funcionar do que o normal. E aqui também é uma forma como a gente trabalha hoje com as comunidades rurais, não só vai fazer a implantação do Aqualuz, mas a gente faz toda a etapa de diagnóstico das comunidades para entender e levantar todas as demandas que elas têm, independente de ser só acesso à água potável ou não, e fazer toda a parte de instrução do uso, deixando clara a relevância do acesso à água potável, porque muitas vezes a gente encontra famílias que não usam nenhum tipo de tratamento de água, elas têm casos de doença de veiculação hídrica na família, mas não conseguem associar, que às vezes a água da cisterna é transparente, e elas acham que só pela água ser transparente significa que ela está potável e não vai causar nenhum tipo de doença na família dela. E aí a gente tem que fazer toda essa etapa de explicação, de conscientização, para que eles possam entender o valor do Aqualuz na vida deles. A gente faz um questionário com monitoramento via aplicativo e, no final, a gente dá um relatório de impacto para as empresas que geralmente contratam a gente, que são indústrias, empresas do setor de energia que estão instaladas nessas regiões rurais e tem que fazer uma contrapartida social para essas comunidades que ficam em torno.
Aqui é o nosso impacto atual. Esse aqui está desatualizado. Esse era o nosso objetivo para março, porque a gente estava com um projeto em andamento quando tudo isso aconteceu do coronavírus. Eu vou contar essa história para vocês depois de terminar a apresentação, mas hoje o nosso impacto são de 300 famílias, por conta dessa interrupção que tivemos nas nossas implantações. E a gente atende não só o ODS 6, que é o nosso principal, mas indiretamente a gente consegue atingir o 4 e o 3, porque quando a gente leva água potável para essas famílias, a gente sabe que a gente vai estar promovendo também saúde e bem-estar, reduzindo as doenças de veiculação hídrica, e com isso a gente também vai aumentar o desempenho escolar das crianças, já que elas não vão ficar doentes, elas vão ter um rendimento maior na escola. E o 17, que é a parceria para implementação, por estar trabalhando em conjunto com essas empresas e, em um segundo momento, até com o governo, para levar o Aqualuz sem custo algum para as famílias. Aqui são as regiões onde a gente já está atuando, principalmente na Bahia, mas também temos implantações no Ceará, Alagoas, Rio Grande do Norte e Pernambuco. E esses são outros estados que têm um ambiente que dá para a gente implantar o Aqualuz, e o que está em azul seriam os locais que não são muito ideais para a gente fazer instalações pelas limitações que já foram levantadas nos slides anteriores. Aqui é o modelo que a gente trabalha, como falei, a gente busca principalmente parceria com empresas e governos, mas a gente também atua em parceria com algumas ONGs que já estão instaladas nessas regiões e facilitam o nosso acesso às comunidades. Aqui são alguns prêmios que a gente ganhou ao longo do tempo, principalmente esse aqui, dos Jogos Campeões da Terra, que foi o destaque, o grande destaque, que fez a gente ganhar visibilidade internacional e também nos ajudou bastante a dar mais reconhecimento à tecnologia por ser um prêmio da ONU e conquistar novos clientes e parceiros. E aqui tem alguns outros documentários que a gente saiu, alguns depois do prêmio da ONU, outros antes. No caso, o único depois foi o do Caldeirão do Hulk, esses 3 aqui foi antes. E tem outras matérias que vocês podem também achar sobre a gente, mas esses aqui são os de maior destaque. E essa apresentação, contando um pouquinho agora sobre a nossa vivência no momento de coronavírus, foi o seguinte: a gente estava fazendo implantação de 100 unidades no interior da Bahia, e foi na mesma semana que foi decretado o isolamento social. E aí a gente estava no meio da implantação, já tinha implantado 50 unidades, e a gente teve que tomar uma decisão, porque a gente estava atuando em comunidades que estavam isoladas, não tinha nenhum caso, mas estávamos com as equipes hospedadas em um hotel que recebia muitas pessoas de outras cidades, principalmente de São Paulo e do Rio de Janeiro, por conta das outras empresas que tinham na região, das indústrias que tinham por lá. E a nossa preocupação era não só de contaminar a nossa equipe, por conta disso, mas também da nossa equipe levar o coronavírus para dentro das comunidades. Então, a gente interrompeu de imediato as nossas ações e trouxe todo mundo. E, nesse momento, estou vendo a pergunta de quais as cidades da Bahia, são tantas cidades que eu não consigo nem lembrar o nome. Mas, por exemplo, nessas que a gente estava fazendo implantação, era Bom Jesus da Lapa, Paratinga, Bom Jesus da Lapa, Paratinga, eu não lembro o nome das outras, mas acho que eram 3 cidades. A gente terminou em Paratinga, não fez a implantação da outra última cidade que teria, aliás, não, tinha mais 2 cidades na sequência. E nesse mês de abril estava prevista a implantação de mais 100 unidades, pegando de Juazeiro, Umburanas. Eu sou péssima para lembrar nome, eu não lembro o nome dessa cidade, eu só consigo lembrar a que começava. Tinha também Campo Formoso, eu acho que terminava em Campo Formoso, as implantações da SEM, que seria agora em abril, mas a gente teve que interromper todas as implantações. E com o passar do tempo que a gente viu que a crise ia realmente demorar, a gente viu que a gente tinha que tomar alguma iniciativa como empresa, tomar algum posicionamento e usar o nosso know-how, que é de desenvolver tecnologias hídricas que mudam vidas, para poder ajudar as pessoas nessa situação. Então, a gente começou o desenvolvimento de uma tecnologia que se chama Aquapluve. A gente ainda não divulgou
publicamente ela, provavelmente a gente só vai divulgar a partir da semana que vem, que é quando está previsto a gente plantar o primeiro piloto aqui em Salvador. Mas vou deixar o site para vocês, que já está disponível, o link, só não compartilhei ainda abertamente. É uma tecnologia que veio para funcionar de uma forma híbrida, para aproveitar também esse momento que a gente está de chuvas em Salvador, em algumas outras cidades. Então, a gente faz a captação da água de chuva em locais públicos, também instalado com a rede de abastecimento de água, para permitir que pessoas, principalmente tanto em trânsito quanto em situação de rua, possam higienizar a mão. E aí a nossa proposta é instalar essa tecnologia nos principais pontos aqui de Salvador, de São Paulo e de outros municípios que a gente tem parceiro. E quantas cidades... na Bahia foram, acho que umas 10, umas 12... Foram bastante. A gente tem muitas cidades com Aqualuz aqui. Nos outros estados, geralmente são 2 cidades. Aqui realmente concentra a maior quantidade de unidades implantadas. E eu acho que é isso. Eu queria só comentar um pouquinho sobre a apresentação. Eu não lembro o nome de quem estava apresentando antes de mim, mas falando um pouquinho sobre uma das experiências que eu vivi, eu passei um mês na Suíça, participando de Sabrina. Desculpa, Sabrina, por esquecer seu nome, é porque eu sou péssima com palavras, e lembrar palavras. Mas eu passei um mês lá em meio que uma aceleração focada em água e saneamento, e eu pude também conhecer as diferenças e particularidades da Suíça comparada com o Brasil. A Suíça, para vocês terem ideia, é menor do que o estado de Espírito Santo, é muito pequenininha. Então, eu consegui ir do norte ao sul muito rápido, bem com os trens lá, que a Europa realmente ganha muito da gente em termos de deslocamento, de logística, mas eles também são um país muito rico. E lá eles investem muito, é praticamente obrigatório, ou é obrigatório, que as regiões lá que é chamada, se não me engano, de comodato, é tipo mini estados dentro de um país que é menor do que um estado comparado com o Brasil. Lá eles têm pequenas estações de tratamento de água espalhadas por todo o território. É algo extremamente caro, mas como eles são ricos, eles têm dinheiro suficiente para bancar. E uma coisa que me deixou muito chateada é que, por conta disso, dessa facilidade que eles têm de tratar água, eles têm vários pontos distribuídos de bebedouro em todas as cidades, praticamente, pelo menos todas as que eu visitei tinham muitos espalhados, onde simplesmente a água fica despejando. Você não precisa pressionar para a água sair, elas ficam lá despejando automaticamente durante 24 horas por dia, e toda a água é jogada no esgoto para ser tratada novamente. É uma coisa que para eles é normal, eles têm dinheiro para tratar água, então por que não jogar pelo menos, sei lá, 70% da água que tem que ser tratada já estava limpa, não precisava ter sido jogada no esgoto, mas para eles isso não é um ponto relevante. Só queria trazer esse ponto de discussão comparando com o Brasil, que a gente tem tanta dificuldade para tratar a água, e lá eles têm tanta facilidade porque tem tanto dinheiro e o território distribuído é realmente pequeno, que eles jogam água no lixo a todo momento, sem nenhuma preocupação. E acho que essa seria a minha contribuição nessa live de hoje. Obrigada, Aninha. Foi muito bom saber essa questão. Fiquei muito surpresa essa novidade que você trouxe. Enfim, eu vou dar continuidade agora. A gente está com um tempo curto, né? Já temos 1 hora de live, contando que a gente começou atrasada. E ainda tem eu e mais uma pessoa para falar. Enfim, eu vou tratar sobre água, a questão de território, que tem que ser contemplada no GT de hoje, visto que é nosso tema do mês de abril, no GE de hoje. E então eu vou tratar a questão do território com as comunidades tradicionais,
questão da água e conflitos com água. A gente está com um público aqui interessante, né? Professora Gilca talvez tenha algumas contribuições a dar, mas enfim, eu vou começar aqui na minha fala. Como já foram abordado por Sabrina antes, né? O objetivo do ODS 6 é assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água, saneamento para todos e todas. Mas qual a relação que esse ODS tem com as comunidades tradicionais, com o território e a água e sua disponibilidade? Porque essa disponibilidade gera tantos conflitos, né? Como o tema é território, como eu já disse, eu não poderia deixar de analisar projetando nas lógicas das comunidades tradicionais, que são indígenas, quilombolas, ribeirinhas e outras. E eu também trago análise de territorialidade junto com a de território. Como essas definições dessas duas palavras podem ser de interpretações diversas, eu escolhi duas que vão aparecer na tela para vocês, que eu achei que era pertinente para a gente dar seguimento ao estudo. Pode passar, Sá, por favor. Territórios, segundo... Ui, desculpa. Ricardo Abramovic, que ele é professor da USP, territórios não são simplesmente conjunto neutro de fatores naturais e de dotações humanas capazes de determinar as opções de localização das empresas e dos trabalhadores. Eles se consistem por laços informais, por modalidades não mercantis de interpretação construída ao longo do tempo e que moldam uma certa personalidade, e, portanto, uma das fontes da própria identidade dos indivíduos e dos grupos sociais. Com essa fala, a gente já dá para entender um pouco da dimensão do que é território para essas comunidades, já que ele é tão importante para formar a identidade delas, né? E o conceito de territorialidade que eu trago é de Paul Little, professor da UNB. Ele define territorialidade como pode ser definida como esforço coletivo de um grupo social para ocupar, usar e controlar o ambiente físico, se identificando culturalmente com o mesmo. Neste sentido, ao se analisar o território de qualquer grupo, será necessário considerar e avaliar o contexto específico em que o mesmo surgiu, foi defendido ou reafirmado. Pode passar, por favor. Sabrina? Ok. Tá, mas qual a relação da água com o território e as comunidades tradicionais? A gente tem muitos conflitos pela questão da água, e a água é um dos elementos centrais da reprodução, não somente do material, mas também da simbologia dos povos indígenas de comunidades tradicionais, e já que ela está presente em diversos mitos, em diversas crenças. O território, voltando à questão, durante diversas gerações, ele não vem definido somente pela extensão territorial e os recursos naturais nele existentes. Essa questão envolve também a questão da água nela existente, dentro desse território. Já que é uma das características básicas dessas populações, das comunidades tradicionais, é o fator de muitas delas viverem em áreas rurais, ou seja, elas dependem do mundo natural, de seus ciclos e de seus produtos, que é fundamental para a produção e a reprodução do modo de vida dessas comunidades. Desse modo, passa não, sabe, por favor, pode voltar. A água é um dos elementos centrais da reprodução, não somente do material, mas também da simbologia. Deixa eu passar aqui. A representação cultural dessas comunidades vai variar da onde é que elas estão e de onde é que essa água vem, né? Se é de rio ou se é de mar. A gente tem comunidades ribeirinhas e tem comunidades de pescadores também. Então, cada um deles, né, vai ter uma relação cultural e ancestral diferente. Eu participei
de uma live com o professor Rui Moreira, que ele dá uma definição interessante para a questão da relação do território com as pessoas que vivem como em comunidades tradicionais. Eu vou dar aqui a fala dele para poder introduzir uma questão que eu acho importante para a gente discutir sobre o ODS 6, que é a questão da reforma agrária, né? O professor Rui Moreira diz que quando um camponês é expropriado da terra, ele não sofre só a perda da terra agrícola, mas também de toda a diversidade da natureza. Então, a gente tem muitos conflitos de expropriação de terra, que envolve água, também conflitos de água. E quando a gente vê as questões desses conflitos, a gente pensa que, ao perder aquele espaço de terra, não envolve também toda a questão que envolve a água, né? Então, para falar dos conflitos da água, eu achei interessante eu abordar um pouquinho também da questão de como está o cenário agrário no Brasil. Pode passar, Sabrina, por favor. E também trazer dados aqui para vocês sobre esses conflitos. Bom, eu não achei os conflitos especificamente, os dados de acesso à água especificamente para as comunidades tradicionais. Então, partindo do pressuposto que essas comunidades elas estão localizadas em sua grande maioria em área rural, eu peguei dados disponíveis do acesso à água e saneamento dessas áreas para poder a gente ter alguma dimensão sobre como seria possível que essas comunidades dentro das áreas rurais tivessem acesso, ou se elas não têm, né? Que os dados vão mostrar. Pode passar, sabe? Bom, a gente vê aí o gráfico que eu peguei no Departamento de Engenharia e Saúde Pública, que mostra o serviço de abastecimento de água nos domicílios rurais do Brasil. A região sul e sudeste apresenta o maior percentual de formas consideradas adequadas para todos os componentes de saneamento, e essa diferença é mais marcante em termos de abastecimento de água. Já a região sul tem a maior cobertura de rede geral, poço nascente com canalização interna, com 93% dos domicílios. A região norte tem menor cobertura, e apenas 38,1% dos domicílios possuem rede geral, poço nascente com canalização interna. A região que possui maior percentual de domicílios com outras formas de abastecimento é a região norte, com 32,8% dos domicílios. E em relação... Pode passar, Sabrina, por favor. Passe 2 vezes. A cobertura de serviços de esgoto sanitário rurais no Brasil, por macro-região, tem o maior percentual de domicílios na categoria atendimento precário no país, é o de esgoto. A gente tem uma grande quantidade de fossa rudimentar, mais da metade dos domicílios na maioria das regiões. Na região norte, a gente tem 49,7% dos domicílios que utilizam a fossa rudimentar e 41,6% tem como solução outras formas de esgotamento sanitário. Na região sul é que apresenta maior percentual, tem 31,7%, e na região central-oeste possui uso relativamente maior dessas fossas rudimentares. Pode passar, Sabrina, por favor. Passa. Com isso, a gente pode notar que a má gestão dos recursos hídricos, que gera a falta de acesso à água e saneamento no meio rural e também nas comunidades, se expressa tanto nas esferas rurais quanto urbanas, né? Sendo que nas áreas rurais
esta é reflexo das circunstâncias e processos de espaço agrário marcado pela desigualdade e pela concentração fundiária. Então, quanto menos a gente tem de divisão de terra, né, menos acesso à água a gente vai ter. É uma relação que a gente não faz, que o ODS 6 não bota em pauta, que a gente, quando foi pesquisando para fazer o relatório, eu e Sabrina, a gente estava vendo várias convergências, vários pontos que poderiam ser colocados em análise que não foram, para poder a gente dimensionar e alcançar essa população, porque eu acredito que enquanto elas não forem, esses conflitos e essas populações não forem colocadas em pauta, a gente não vai conseguir alcançar nem a meta 6.6, nem a 6, nem o próprio DS que fala sobre vida sobre a Terra, né? Enfim, o cenário da concentração fundiária hoje que eu falo aqui, ele poderia ser tema de alguns GEs, né? Eu acho que tem alguns professores aqui que podem acrescentar com isso, mas é o cenário construído e apoiado na modernização conservadora. Quando eu falo isso, é apoiada bem na questão da Revolução Verde, que foi até apoiada pela própria Organização das Nações Unidas na época, que que fomenta, né, a, a lógica do capital no campo e desse neoliberalismo, né, que a gente até então está convivendo. A gente não sabe qual vai ser o cenário depois do Covid, mas enfim. Essa questão da concentração fundiária, da modernização, segue essa lógica. E os conflitos pela água, tanto envolvendo Brumadinho e Mariana, quanto do óleo no Nordeste e parte do Sudeste, materializa essa destruição da vida no espaço agrário do país, que é o que eu estou apontando aqui, e em algumas comunidades tradicionais, em espaços urbanos também, como na região metropolitana aqui em Salvador, tem em Quilombo, e também em Ilha de Maré, mas estou dando esses exemplos para a gente ter uma maior dimensão. Por favor, Sá, pode passar. Os conflitos pela água ocorrem no cotidiano das comunidades, em sua maioria passando de forma invisível pela grande mídia, como a questão abordada aí pela a Comissão Pastoral da Terra, que traz a maioria dos dados sobre conflitos sobre a água. Eu peguei todos lá no site, no PDF deles, e especificamente essa questão, ele fala da questão de Brumadinho e Mariana, de como esse conflito relacionado à mineração foi invisível por um período pela grande mídia, como o óleo também, da questão do óleo no Nordeste, quanto em outros litorais, foram, por um tempo, sem passar pela grande mídia. Enfim. Trata-se de conflitos que se inserem em uma longa e incansável luta de classes. Gente, quem tá? Camponesa, dos indígenas, quilombolas, enfim, todas as comunidades tradicionais que são conquistadas que esse território é conquistado a duras penas no enfrentamento ao latifundiário, né, a mineração, que Sabrina falou, e a própria questão das hidrelétricas ou ao próprio Estado. É a resistência estrutural pela água para garantir a própria existência social coletiva. A água é um elemento tradicionalmente acessado por parte indivisível da propriedade da terra e muito comumente é apropriada junto ao território. Mas também as águas são apropriadas indiretamente quando esses rios que Sabrina falou, né, de hidrelétricas, então,
quando esses rios são desviados, quando são utilizados para a construção de represas e diques são construídos, mananciais são utilizados privadamente, ou ainda o caso da mercantilização da água, que foi abordada por Ana na perspectiva da Europa. Mas a gente também tem essa questão aqui no Brasil. Enfim, pode passar, Ana, por favor. Ou, Sabrina. Eu trouxe esse gráfico da CPT, que mostra que ao longo de 2019 houve 489 conflitos pela água, com envolvimento de 69 mil famílias, mais de 69 mil famílias. E esse conflito, ele foi potencializado principalmente nesses 2 últimos anos, com a ascensão do governo Bolsonaro, né, que apoia a questão da bancada ruralista, nega a questão da reforma agrária, então todas essas questões elas acabam pesando para o aumento desses conflitos, e tem um aumento aí que a gente vê em 2007 e 2018, tem uma questão específica que eu vou abordar, obrigado, Cláudio, que é um exemplo daqui do oeste da Bahia, que é um bom exemplo para mostrar como é que esses conflitos se dão. Pode passar, Sá, por favor. Aqui, como eu já falei, né, os conflitos aceleram de 2007 para 2018, chegando ao ápice no primeiro ano de Jair Bolsonaro ao poder, devido principalmente à subordinação dos governos aos interesses do agronegócio, né? Então, quando a gente não enxerga a relação da terra, da questão do território, da questão da reforma agrária relacionada à água, a gente não vai conseguir entender essa dimensão desses conflitos que o agronegócio tem com a questão do aumento dos conflitos por água. A gente não vai conseguir interligar isso. A gente sempre vai tratar o ODS 6 como ODS ligado à questão do setor do saneamento, que é majoritariamente urbano, e desterritorializado, né? Pelo fato de a gente pegar água, às vezes, de outros locais, como é o caso de Salvador, que tem 32 rios e nenhum pode ser usado. A gente pega a água de Pedra do Cavalo, 70% da água, né, que a gente consome é de lá. E a gente não vai conseguir entender a dimensão desses conflitos, bem como desses povos, né? Enquanto eu já falei isso, não incluí-los, a gente não consegue alcançar essa meta. Enfim, aqui tem um número de famílias que são envolvidas no conflito de água de 2002 até 2019. E esses dados eu tirei de novo da CPT. Em 2019, como eu já tinha mostrado antes, foram 69 mil famílias, a gente viu um aumento em 2018. E acho que é muita família para a gente ignorar, né? Mas a gente tem um presidente que, enfim, diz e daí para 5 mil pessoas. Então ele vai dizer e daí para as 69 mil famílias mesmo, é a favor do agronegócio, porque como a gente vê aí na Globo, né? O agrotech, agropop, agrotudo. Mas enfim, pode passar, já acabei. Enfim, eu coloquei aqui, fiz questão de colocar por região, né? O conflito de água por região. A gente tem o Sudeste, tem um conflito de Brumadinho, mais o óleo em parte do litoral, tem 34,76%, no total são 170 conflitos, e mais de 13 mil famílias envolvidas. Tem a região norte, que com 64 conflitos, e 13,09%, sendo a maioria absoluta dos conflitos enquadrada na categoria barragens e açudes. Então,
para a gente fazer a leitura também de como o ODS 6 não está relacionado só à água, mas também à questão da produção de energia, como é que a nossa energia chega na nossa casa do modo que ela é, quais são os conflitos que tem. Bom, saibam que eles estão relacionados à água, que tem algumas pessoas morrendo, né, por isso, mas enfim, pode passar. Tá. Ok, agora eu acho que eu vou ser um pouco ousada aqui, mas tudo bem. A gente tem Correntina, que eu falei que ia trazer um exemplo do oeste da Bahia. A escassez de água lá, né, transformou a região em um foco de tensão e foi um dos motivos do crescimento do conflito pela água em 2018, que foi o maior desde 2002. As águas que passam pela região, né, que é do Rio Corrente, são compostas por 15 rios, e abastece 160 fazendas, todas com autorização oficial para captar água ali. Segundo o levantamento do Ministério Público Estadual da Bahia, quando as bombas que Sabrina já falou aqui anteriormente, quando elas são ligadas para captar água, elas entram em operação, em apenas 12 minutos o nível da água chega a se reduzir em 15 centímetros. Então, moradores, ribeirinhos, quilombolas e pequenos produtores da região sofrem com essa escassez. Porém, ainda que a mineração é uma atividade econômica que é bastante expressiva aqui na Bahia, essa questão de Correntina e da questão das bombas e tudo, ele aumentou, ela foi um motivo de aumento para esse número de conflitos no oeste do estado, que agora está tomada pela disputa do agronegócio, né, e dos recursos hídricos. Enfim, pode passar, por favor. Eu botei um mapa para vocês poderem enxergar onde é que é a Correntina, onde é que fica isso, em nome de Jesus. Eu moro em Salvador, no centro da Correntina, nesse ponto vermelho aí. Enfim, lá tem uma professora incrível que foi para lá, que fez alguns trabalhos lá, e pode ver de perto todos os conflitos. É nesse pontinho aí de onde que eu tô falando. Pode passar, Sabrina. Então, é nesse lugar que ocorreu esse conflito, que se expressou maior quantidade em 2018 pelo relatório da CPT, e mostra que nenhum outro negócio suga tanta água na região como o sistema de irrigação das empresas agrícolas. Então, eu convido para o questionamento de que a gente, às vezes, fala muito da água, da necessidade da gente captar água para o nosso consumo, porque a gente tem que dar água, que a gente tem que produzir para poder comer. Ok, mas às vezes a gente não tem a informação de que a maioria das terras que são utilizadas para plantação são, principalmente de soja, são para a gente enviar para outros países e não para o consumo interno. Então, a gente vê como, às vezes, a gente fica olhando países da Europa e tal, e fala, nossa, como eles são desenvolvidos e tal, mas a que custo essas comunidades que são consideradas modernizadas e tal, se tornam ricas, né? E para onde é que eles enviam essas grandes empresas que lucram e que levam riquezas para outros países, né? Para onde é que estão essas empresas? Onde é que o agronegócio se localiza? Onde é que a mineração se localiza? Uma discussão que eu participei com o pessoal do Movimentos Atingidos por Mineração mostrou bem, né, essa dimensão.
teve uma professora que falou, não me recordo o nome dela agora, foi até um erro, porque era para ter anotado, mas, enfim, ela aborda a questão de a mineração ter sido considerada nesse período de pandemia uma questão essencial. Mas até que ponto ela é essencial? Até que ponto ela tem que continuar funcionando? O que a gente já tem nos pátios daria para o consumo interno, então para quem a gente está produzindo? São todas essas questões que a gente deve pensar, né? Enfim. Então, para finalizar a questão de Correntina, mostra que a sede do agronegócio na região colocou o Oeste Baiano no mapa de conflitos por água no mundo, né? Pode passar, Sabrina, por favor. Sabrina? Obrigada. Brumadinho, Mariana e a questão do óleo. Como eu já falei antes, né, mostra a negligência do Estado e das empresas que não cumprem com procedimentos legais. Então, Sabrina até falou que existem leis, mas que essas leis, às vezes, elas não são cumpridas, na verdade, na grande maioria das vezes. A construção das moradias por parte das moradias para a parte dos que perderam tudo, elas, a maior parte não foram construídas, né, mantendo a conflitualidade sempre presente. E ainda tem a paralisia do governo Bolsonaro, apostando apenas em fomentar batalhas ideológicas, como sempre, juntando com a demora da grande mídia de dar atenção como o problema exigia. Pode passar, Sá, por favor. Eu botei o gráfico novamente da Comissão Pastoral da Terra, de categorias que sofrem com o conflito pela água. Tem os pescadores, quilombolas, os pescadores com 199,41%, muita coisa. Ribeirinhos, quilombolas, assentados indígenas atingidos por barragem, pequenos proprietários, enfim, entre outros. Pode passar. E aqui tá os causadores de conflitos, né? Os principais causadores de conflitos pela água em 2019 e, consequentemente, da violência, ou seja, assassinatos, ameaças de morte e tentativa de assassinato no campo. Aí tem os grandes empresários, hidrelétricas, mineração, governos, fazendeiros. A gente tem a mineração como 189,39%. E, enfim, Pode passar, tá? Agora eu vou finalizar com a questão das comunidades tradicionais do Covid-19, dessa relação toda com a água. Então, como a gente está em uma pandemia que a gente precisa lavar muito o tempo todo, e quanto menos acesso à água essas comunidades têm, e informação, né, que a Ana também abordou isso, mas essas comunidades vão ter uma porta escancarada para essa pandemia, né? O primeiro caso foi no dia 1º de abril, e foi de um indígena que foi contaminado por um médico. Isso me faz pensar também do direito ao confinamento, né? A gente tem esse direito, mas tem muitas comunidades, principalmente essas comunidades todas que eu falei que estão em conflitos, essas famílias todas que estão em conflito, quais são o direito que elas têm ao confinamento, já que elas estão diretamente ligadas a conflitos com a questão de mineração. Então, eu abordei aqui a questão da mineração ser considerada como atividade essencial. Então, como é que, às vezes, até a própria questão do garimpo ilegal, como é que eles levam essa questão do Covid para as comunidades? Então, as comunidades ali, eles não têm direito ao confinamento, porque estão sempre em contato com pessoas que vêm de fora. Então, eles sofrem duplamente, né? Com a questão das terras e da saúde também. Como é que os quilombolas ou as comunidades pesqueiras estão lidando com isso, que é muito diferente do confinamento
que a gente tem aqui, o acesso à água que eu já abordei anteriormente, e aqui é a questão dos grileiros, fazendeiros e madeireiros na invasão das terras, dos garimpos, que são fontes de transmissão. E aqui eu trago também, no início de abril, que foi uma notícia que eu tirei do G1, que a indígena denunciou das terras Caripuna, eles denunciaram terem visto ao menos 4 pessoas desmatando as florestas, e também traz a dimensão de se tinha conflito antes, esses conflitos ainda continuam, eles não vão parar só porque o Covid está nos rodeando. E também eu vi a questão da problemática do auxílio emergencial, né, que tem algumas pessoas que fazem parte dessas comunidades que estão tendo problemática com esse conflito, já que eles têm que sair das suas aldeias, das comunidades onde eles moram, para poder ter acesso, para ir para a fila para pegar senha, aí que está sendo bastante complicado também, porque às vezes quando volto contaminado, e ali tem toda a questão de saúde, que já era precária antes e que agora está mais complicado ainda. E eu termino mostrando um informe que o governo fez para tentar trazer uma certa conscientização a essa população de como deve tratar o coronavírus, né? Mas não adianta fazer cartela e não dar água, né? Não adianta fazer cartela e continuar limitando o agronegócio, né? Mas enfim, é isso, gente. Eu vou terminar minha apresentação por aqui, a gente já estendeu bastante. E eu não sei se a Aura conseguiu acessar, ela é essa convidada para falar, ela é quilombola, sobre como está essa questão do Covid, só que a gente estava com o problema do acesso dela à internet na comunidade. Então, se eu não estou conseguindo ver, porque eu estou acessando pelo celular, se ela estiver na sala, ela liga o microfone rapidinho para a gente terminar, e as pessoas falarem, né, com as suas contribuições. Eu acho que vai ter gente que vai querer falar ainda. Então, gente, a Aura não conseguiu participar, porque a internet dela tá bem ruim. Aí eu vou passar um áudio que ela tá explicando a situação dela, né, da comunidade quilombola, se eles têm acesso, eu perguntei se eles tinham acesso à água potável e como era a questão de saneamento. Eu vou passar o áudio aqui pra vocês. Aumenta o volume. Vai. Como está sendo esse período de Covid-19 para nós que Dá pra ouvir? Não. Não dá pra ouvir, peraí. Deixa eu passar aqui. Deixa eu falar bem baixinho. Dá pra ouvir agora? Não. É porque tá falando bem baixinho. Tem como tu aumentar bem muito aí? Tá o máximo? Vou botar o microfone do celular ali em cima. Então, vai. Peraí. Porque Volta. as comunidades, elas precisam... Bom, como está sendo esse período de Covid-19 para nós quilombolas? Bem complicado, muito difícil, porque as comunidades, elas precisam ir para a cidade para usar o hospital, para fazer compras e fazer outras coisas. Então, a gente não está tendo esse acesso à cidade devido o isolamento que tá ocorrendo, que tem que ficar em casa, mas eu junto com uma quilombola de Juruti, a gente está participando de um grupo que chama União do Pará, que a gente está tentando achar parceiros para tentar ajudar as comunidades que estão sentindo mais dificuldade em relação a esse enfrentamento do Covid. E no meu quilombo,
até que isso não está sendo muito difícil, devido à mineração, porque a mineração ela está dando uma cesta básica para cada comunitário. Então, as comunidades do Alto Trombetas, que a minha comunidade faz parte, eles estão sendo beneficiados por essa cesta básica que todo mês a mineração manda para cada quilombo. Se eu não me engano, são 13 comunidades que estão sendo beneficiadas por essa cesta básica. Então, as comunidades que ficam em torno, ao redor do meu quilombo, elas estão tendo esse privilégio de ganhar cesta básica e não podem, elas ganham, mas elas não podem vir à cidade. A mineração, não, no caso, a prefeitura ela não permite que eles desçam para o município, porque eles estão ganhando essa cesta básica. Já as comunidades que ficam abaixo do Rio Trombetas, elas não estão tendo essa oportunidade. Então, são para essas comunidades que a gente está tentando correr atrás de cesta básica, de ajuda para tentar minimizar um pouco dessas dificuldades, né, que os quilombos estão enfrentando. Mas eu creio que logo, logo isso vai passar, a gente vai voltar à nossa vida normal, poder ir no quilombo, voltar para a cidade, sem poder se preocupar com... Sim, a gente se preocupa com os idosos, com as crianças, mas a gente, lógico que com essa doença a gente fica mais preocupado ainda, porque são grupos bem vulneráveis. Mas eu creio que em breve isso tudo vai passar e a gente vai voltar a viver normalmente, sem poder ficar com medo de tudo. Então é isso, eu agradeço a oportunidade de novo de vocês terem me convidado para participar, a Sabrina que me fez esse convite, sou muito grata, e desculpa se eu não pude estar presente devido ao problema na minha internet, mas se quiserem me participar para outras ODSs e que o tema seja baseado ao meu modo de vida no Quilombo, pode contar comigo, pode ter certeza que eu estarei aqui para falar a realidade do meu povo, do meu quilombo, dos nossos quilombos aqui de Oriximiná. Olá, me chamo Alessina, sou quilombola do município de Oriximiná, aqui do oeste do Pará. Sou participante do Engajamento no GT de Gênero e Biodiversidade. E, devido a problemas técnicos, não sei se participarei da reunião da ODS, mas devido à internet ser muito péssima aqui no meu município. E quando dá aquele torozão fica pior ainda. Por isso que eu tô aqui gravando esse áudio para vocês. Em relação à primeira pergunta, se a minha comunidade tem acesso à água potável, hoje em dia, sim, é a única comunidade do município que tem acesso à água potável. Devido à mineradora que mora perto do meu quilombo, a gente exigiu que eles colocassem essa água para nós, porque os nossos rios estão contaminados de bauxita. Então, era impossível beber a água de lá do porto, lavar roupa, fazer comida. Então, estava difícil para o consumo do meu povo. Então, o que os líderes fizeram? Eles se reuniram e fizeram essa exigência para a mineração. Para ela continuar no nosso território, ela teria que colocar, pelo menos, para a gente ter acesso à água potável. Pronto, gente, foi isso que a Áurea falou pra gente, né, da comunidade dela. E agora a gente abre para debate, perguntas, se vocês tiverem alguma coisa para falar, para colocar aqui.
Gente, eu acho que vocês falaram tão bem, arrasaram tanto, que, nossa, vocês estão de parabéns. Eu só vou fazer um elogio que foi muito bom. A gente aprendeu muita coisa de verdade. Obrigado por um trabalho tão bem feito. Obrigada, Rafa. Obrigada, Rafa. Eu acho que a gente falou muita coisa, mas mesmo assim teve alguns pontos que eles não puderam ser aprofundados como eles deveriam, né? Acho que tem muita coisa para que a gente pode estar lendo posteriormente, e isso é uma fala de incentivo a vocês, né? Leiam mais sobre. Sei lá, peguem o caderno da SPT para ler sobre conflitos, tem conflito por terra, enfim, com várias outras questões. E aqui a gente não conseguiu, por conta do tempo, abordar tudo, né? Mas enfim, é isso. Ai, que bom. Oi? Oi, estão me ouvindo? Sim. Então, é só para Oi, parabenizar. O horário já está bastante avançado e eu sei que as pessoas devem estar bastante cansadas também, não sei qual é o limite do tempo desse espaço, mas, assim, só para dizer que, muito embora eu tenha perdido uma parte das primeiras falas, estava aí com a cabeça dividida aqui também com as notícias aí, né? Todos os dias uma bomba de Brasília para cá, e por isso eu perdi uma parte, mas aí acompanhei bem a exposição de Isis e gostei muito. Achei que, assim, foi de uma profundidade extraordinária, que nos ajuda, né, a nos colocar, né, nessa análise aí da relação entre a pandemia e as comunidades tradicionais. E já vem sendo colocadas aí, né, pelos movimentos sociais, por outros atores, né, outros sujeitos sociais, mas você traz, assim, a coisa de forma bastante organizada, de modo que ficou massa, viu? Eu me senti lá no Oeste, estou morrendo de saudade de sair para ir para as comunidades, né? Agora a gente precisa garantir aí o isolamento social, porque eu não sou nem um doido de ouvir, numa questão de saúde, uma opinião desastrosa de uma junta militar, que não é nem de uma junta, de um maluco militar, que se instalou em Brasília, tá? Ao lado de organizações internacionais da área da saúde pública, nos orientando a ficar em casa para evitar aí a disseminação. Eu acabo de ver nos jornais aqui que o Brasil está chegando a um quadro pior que a Itália, certo? Então, nós estamos lascados aí, viu, nessa conjuntura. Então, a gente precisa tomar providência urgente para proteger nosso povo, nos proteger as comunidades e também, assim, garantir que os princípios orientadores aí da ancestralidade, né, que hoje está colocado pela teia dos povos, tá, sejam de fato levados a sério. Tá? E um desses princípios está relacionado ao cuidado com o outro, cuidar do outro. Então, a gente está vendo aqui atos importantes de solidariedade acontecendo por vários cantos, partindo das comunidades, das populações, dos bairros, das pessoas em geral, dos vizinhos, para acudir aqueles que sofrem, aqueles que estão, de fato, no desespero, passando fome, que não estão tendo o que comer de noite. Eu vejo aqui, durante o período normal, as pessoas descerem de comunidades vizinhas aqui para a Orla Marítima para vender, para tentar ganhar o pão de cada dia. E agora não podem, então, o que essas pessoas vão fazer? O que vão comer? Certo? Então, essa é a realidade gritante, né, neste momento da cidade e do campo que está sob ameaça. Então, você traz bem aí as ameaças dos povos, né, das comunidades tradicionais, tá, dessa disseminação desastrosa e irresponsável, tá, por pessoas que acham que não tem problema, que é coisa pouca, que é coisa simples, tá?
numa questão tão séria, tá, como é a da pandemia, mas é a questão da água, a questão da terra, do território que você coloca. Valeu? Parabéns aí a todos pela belíssima exposição, pena que o tempo não nos permite falar mais. É que eu sou meio desordenado no tempo. Um abraço para todos. Valeu, Isis. Obrigada, Clovinha. Obrigada pela sua presença e de outras pessoas que ficaram por um bom tempo aqui assistindo. Eu não sei se alguém Mas vai querer falar mais eu de vi que a professora Guiomar estava aí, eu não sei se ela ainda está. eu não vi Aproveito, caso esteja, mandar ela. um abraço, um beijo, tá? A doutora Gilca também estava por aí. Um abraço para todo mundo. Beijão. Obrigado, Clovinho. Obrigada, professora Guiomar, professora Gilca, que acompanharam. Se quiserem falar alguma coisa, dá um sinalzinho aí. É mais para agradecer ao grupo Geografar, né, que todo mundo que prestou um pouquinho da sua atenção a mim hoje. Foi muito bom falar para vocês, falar para o Engaja. E alguém vai querer falar mais alguma coisa? Não? Eu vou dar espaço para Sabrina, então, fazer os agradecimentos dela. Dizer que, para finalizar, sou muito grata que eu tenho aprendido e sendo estimulada a aprender nos dois lugares, né? Eu acho que eu falo muito do Geografar aqui, como eu falo lá do Engaja. Enfim, gratidão por todo mundo que está acompanhando e que ficou aqui esse tempo todo. Então, gente, eu saio desse dia bastante grata por tudo, elogios, bastante coisa que eu aprendi. A Ana, Isis, maravilhosíssima, pela fala da Áurea. Vou disponibilizar os áudios lá no grupo. A gente está gravando o GE, a gente vai deixar o link lá. Espero que vocês compartilhem o que vocês aprenderam aqui. Se tiverem alguma coisa para falar comigo no privado, algum questionamento, pode vir falar, tá bom? E eu acho que a gente já deu a hora. Obrigada pela presença de todos. E é isso. Venham participar mais dos GEs. Tchau, gente. Tchau, tchau, gente. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite.